Eu dou boas-vindas a você que está acompanhando esta atividade de Clareiras. Na verdade, eu festejo e cumprimento você por esse gesto de estar com a gente. Eu vejo esse gesto, na verdade, como um, um indicativo de que você tem cuidado com a sua vida e a sua inteligência. Isso tem muito a ver com Clareiras, que cultiva a vida e cultiva a inteligência, porque cultiva a educação cristã. Por ser assim, comparece aqui uma pessoa que é indispensável e que, por isso mesmo, faz deste momento um acontecimento imperdível. Ultimamente, eu tenho me nutrido da sabedoria dessa pessoa. E você, ouso dizer, deve fazer o mesmo agora. Eu me refiro à pessoa do pastor Purim Júnior. Pastor Purim, muito bem-vindo, muito grato por sua presença aqui. Eu é que agradeço, querido. Nem são necessárias todas essas palavras elogiosas, não é? Da indispensabilidade, de forma alguma. O privilégio é meu estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que temos vivido, aprendido e queremos continuar aprendendo. Pastor Purim, eu sei que o senhor eh, vem de uma família muito ilustre de batistas, da liderança batista, da elite batista, no bom sentido, de dirigentes batistas. E para eu não me perder, eu não ousaria fazer a sua apresentação. Eu gostaria que o irmão, em rápidos traços, Uhum, falasse um pouco das suas origens e como o irmão está aqui, como uhum, pastor, um líder denominacional e uhum, pastor da Igreja Batista da Liberdade de São uhum. Paulo. Mais uma vez, Gilberto, obrigado pelas referências, mas eu dispenso, não é? Os adjetivos como elite, nobreza e tudo mais, apenas somos servos e tenho aprendido isso com os meus antepassados, não é? Dos meus dois lados, por papai e mamãe, Deus tem nos dado a alegria de serem duas famílias que se uniram no reino, não é? O lado de papai, nós somos descendentes da comunidade leta, os meus antecedentes, né, vieram da Letônia, o meu bisavô chegou ao Brasil na primeira leva de letos que vieram refugiados do período dos czares, né, e já professando a fé cristã, impedidos de professar a fé cristã, então eles migraram para o Brasil e nós somos uma família que desde então sempre se dedicou ao reino, ao evangelho de Jesus. O lado de mamãe, da mesma forma, né? Meu bisavô, muito fiel, muito crente, minha bisavó. Então, eu me vejo muito como Timóteo, não é? O filho na fé de Paulo, mas cuja fé foi transmitida de gerações até gerações. Então, o meu lado, eu não tenho no meu nome o lado materno, que é o Lopes, não é? De quem a gente tem a alegria de celebrar a vida do pastor bem conhecido aqui em São Paulo, pastor Rubens Lopes, que é meu tio-avô, irmão do meu avô, Antônio Lopes. Minha mãe dos Consuelo casou-se com meu pai, João Reinaldo Purim, também um nome no nosso contexto batista conhecido, porque o meu tio-avô, doutor Reinaldo Purim, foi um dos primeiros teólogos formados nos Estados Unidos, na década de 50, 40, não lembro, não sei precisar agora exatamente qual foi a década, mas influenciou muito o pensamento teológico batista, porque foi professor do Seminário do Sul, ali no Rio de Janeiro, por décadas também. Então, nas áreas de filosofia da religião, teologia sistemática, hebraico, e, enfim, de uma maneira muito ampla, contribuiu para a formação teológica por décadas, né, de uma liderança que alguns nem já estão mais aqui e a gente acabou herdando isso. Mas Deus me deu a alegria de ser filho de um casal muito especial, né? Papai e mamãe nos ensinaram nas primeiras letras do Evangelho, desde berço, eu e minhas duas irmãs, eu sou o caçula de três, né? Beatriz e Vanelli são minhas duas irmãs mais velhas. E hoje nós temos a alegria de ter ainda papai e mamãe vivos, né? Papai vai completar 90 anos agora em maio e mamãe fez 88 no final de 2024. E estamos aqui servindo. Deus nos trouxe para cá, para São Paulo, depois de uma vida inteira no Rio de Janeiro.
Sou pastor há 31 anos, dos quais todos eles vividos no Rio de Janeiro. Então, cresci, vivi, conheci a minha mulher, né, a Giane, no Rio de Janeiro, e agora, por um propósito de Deus, que a gente está descortinando dia a dia, pastoreando a Igreja Batista da Liberdade, aqui em São Paulo, e o privilégio de ter você no hall de ovelhas que Deus tem me dado para cuidar. Basicamente é Glória, isso, pastor. né? Em termos de biografia. Mas a formação sua, o irmão deu aula, inclusive, no Seminário do Sul, do Rio de Uhum, Janeiro, né? sim. O irmão tem a formação. Eu fiz a formação. Na verdade, quando eu entrei no seminário, eu também tinha acabado de ser aprovado para engenharia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas no meio do curso, ah, me, f- me veio o entendimento de que a minha dedicação deveria ser integral e exclusiva para o ministério pastoral. Então, eu abandonei o curso de engenharia e me dediquei totalmente ao curso de formação ministerial no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ali na Tijuca. Ah, Após a minha formatura, tive o privilégio de suceder o pastor Dr. Jerry Key, que era o catedrático de homilética por 38 anos ali no seminário, e ele me deu a honra de caminhar comigo no primeiro ano, né? Eu fui como um professor assistente dele, ia à sala de aula com ele, e depois permaneci como professor por 6 anos. Depois me afastei por alguns anos e retornei como professor em 2017, só que em outra área, mais na área ministerial, Ministério Cristão, Ministério Pastoral, onde eu servi até vir para cá, para São Paulo. Hoje tenho um vínculo ainda com o seminário, estou disponível para aulas à distância e outras disciplinas que eles, porventura, necessitem. Além da formação em nível de bacharel, eu também consegui o título de mestrado pelo Seminário da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, mestrado em teologia com ênfase em missiologia. Então, além disso, também Deus me deu o privilégio de ser formado pelo Instituto Haggai, em liderança avançada, e estou aqui para servir o reino, né? Maior do que tudo isso é a alegria de servir a Jesus. Quer dizer, já se vê que um gigante como o gigante Batista na fé é resultado também de uma boa educação cristã, não é, pastor? Sem dúvida, né? Então, A gente sempre, eu e minhas irmãs crescemos, né, nesse contexto do ensino, da educação cristã. Papai e mamãe, por formação, também são educadores, ah, tanto no aspecto do ensino secular ou não religioso, mas finalizaram a carreira deles dentro da área do ensino religioso no município do Rio de Janeiro. Então, nós crescemos nesse ambiente educacional. Mamãe é diretora de escola, papai é professor, e a gente cresceu nesse contexto de ensino-aprendizado. E isso tudo transbordando na vida da igreja. Mamãe foi superintendente de escola bíblica dominical, e desde pequeno eu e minhas irmãs sempre lidamos com essa área do ensino, da classe de escola bíblica. Então, faz parte da nossa formação, sim, não só a educação por princípios e valores, mas também a prática do ensino desses valores, do conhecimento da palavra acima de tudo. talvez fosse o caso da gente relembrar aqui, trazer à memória que alguém em especial que lhe fez muito, enquanto pessoa lhe influenciou, Uhum, por assim dizer, fez a sua cabeça, uhum, a sua personalidade ficar impressa marcantemente, uhum. de modo permanente. Ah, essa pessoa. Sim, se o irmão me permitir, eu gostaria de listar pelo menos alguns numa mão, pelo menos, né? Começando pelos meus pais, né? Papai e mamãe foram e são até hoje uma influência muito profunda na minha vida cristã. A gente sempre disse em casa e diz até hoje que papai expressa claramente o fruto do Espírito na sua integralidade. A mansidão, domínio próprio, temperança, amor. Papai sempre foi essa pessoa. E eu herdei muito ah, dessa mansidão, dessa paciência que papai nos ensinou a ter, né? Papai tinha um mote na vida dele, tem até hoje, né? Assim, tá tudo bem, ninguém se machucou. Às vezes os prejuízos materiais aconteceram, eram visíveis, mas isso nunca foi pesado, porque era sempre importante a integridade física, a integridade emocional e a integridade relacional da família, né? E mamãe também, sempre muito influente pelo seu jeito, pelo seu ensino, pela sua vida, né? Então, saindo desse círculo familiar, indo para a vida, né, relacional, houve três pessoas que me influenciaram grandemente, tanto na minha visão até de ministério quanto da vida, né?
O primeiro deles, em ordem cronológica, seria o Dr. Jerry Key, como eu disse, que como professor meu no seminário, foi o meu grande encorajador. Tenho experiências muito marcantes de conversas com ele, de orientação, de mentoria mesmo. Uma pena que logo depois da minha formação e do meu engajamento como professor do seminário, ele foi para os Estados Unidos, voltando como missionário que era, mas sempre me influenciou. O pastor Jerry Key manteve contatos comigo até enquanto pôde, né, enquanto a sua saúde lhe permitiu, e sempre presente em datas importantes como meu aniversário, data de ordenação ao ministério pastoral, porque ele foi inclusive o orador do meu culto de ordenação ao ministério pastoral. Então o pastor Jerry Key foi uma forte influência na minha vida. Depois, pastor Manuel Xavier. Pastor Xavier, muito conhecido, especialmente no Rio de Janeiro, foi pastor durante muitos anos na Igreja Batista Memorial da Tijuca. E a visão de ministério dele me influenciou muito. Ele também me mentoreou durante algum tempo. Infelizmente, o câncer o levou muito precocemente. Pastor Xavier faleceu no auge dos seus 40 e poucos anos, não é? Mas deixou marcas muito profundas na minha vida, até porque também durante o período foi pastor da Giane. A Giane foi membro da Igreja Memorial da Tijuca, e essa proximidade nos deu oportunidade de aprender muito com o pastor Xavier. Ele me chamava de Pura, né? Do Uhum. Purinho. Ele, É. Pura, vem cá, como é que você está? E ele me influenciou muito. E por último, mais recentemente, mas também não está mais conosco, ah, recebi uma influência muito grande do Dr. Seu Shed. Tive a oportunidade Fantástico. de conviver com ele em algumas experiências muito próximas. Nós o hospedamos em nossa casa por 3 vezes, uma delas com a dona Patrícia, e foram momentos curtos de tempo, mas muito profundos de ensino e aprendizado. Então hoje a minha visão, a minha personalidade, a minha atitude ministerial é muito fundamentada naquilo que papai e mamãe cultivaram em nós e em mim como filho. Ah, Depois o Dr. Jerry Key, na minha formação ministerial, o pastor Xavier nessa visão pastoral, e o Dr. Shed é uma grande influência Sim. teológica na minha vida. Então, eu acho que eu consegui definir bem áreas, né, da minha existência, da minha vida, essas grandes influências. E uma coisa importante se dizer, eu mesmo tendo toda uma herança, né? Tio, avô pastor, eu tenho tios pastores, meu pai sendo pastor, eu nunca me vi pressionado ao ministério pastoral de nenhuma maneira, nada. Aquelas brincadeiras do tipo filho de pastor é pastorzinho, isso nunca me influenciou. Eu tive uma experiência pessoal com Deus, do meu chamado, tanto que quando eu tomei uma decisão de largar o ensino público universitário para o ministério pastoral, eu temia que isso fosse escandalizar papai e mamãe. E uma das perguntas que papai fez quando eu comuniquei a eles numa noite, eu disse, olha, não consigo mais fazer engenharia, eu me sinto chamado para o pastorado, e é um chamado exclusivo. A pergunta que papai fez assim, eu só preciso saber se essa sua escolha tem alguma influência nossa. E eu pude dizer com o coração limpo e aberto, não, de forma nenhuma, ao contrário. Se dependesse de tudo aquilo que eu vivi junto com vocês, eu não seria pastor, né? Pelas privações, às vezes pelas agruras que eu via papai conviver no ministério pastoral, talvez eu pudesse realmente, humanamente falando, escolher outra carreira. Então, a minha decisão e minha escolha foi influenciada pelo Espírito Santo mesmo, trazendo-me essa convicção de chamado. E ao longo da caminhada, essas pessoas me influenciaram e influenciam até hoje, ainda que em memória, né? Mas influenciam até hoje o meu jeito de ser. Então, essa expressão, sou pastor, que influenciado pelo Espírito Santo, Uhum, nos enseja a dizer que o ofício de pastor é altamente nobre, é de uma nobreza extraordinária, eh, Se me permite, o incompa apóstolo Paulo chama de excelente obra, né? excelente. É. É, essas expressões traduzem a sublimidade Uhum, incomparável do ofício de pastor entre todos os demais, uhum, e acima de todos os demais, eu diria, por causa de certas características dessa missão, né, uhum, desse ofício. sim. Porque eu vejo, de um lado, o pastor como aquela pessoa especial que tem contato com o divino, vamos dizer, com os céus, com o trono. Eu me lembrando do profeta Isaías com aquela
experiência extraordinária com o alto e sublime Uhum, trono. uhum, Essa experiência não são para todos, e são para essas pessoas que são chamadas de modo especial uhum, para algo, para uma tarefa aqui na Terra, e aí vem uma outra dimensão que faz desse ser, dessa missão, algo diferencial, que é a inserção dele numa obra altamente necessária e indispensável aqui na Terra, na história, uhum, nos espaços da realidade humana, que é feita tantas vezes, ou uma boa parte dela, é feita de sofrimento, uhum, dores, uhum, misérias, pecado, perversões, uhum, vícios, morte. E onde tem essas coisas, tem ali um pastor, um homem desse. uhum, Por isso é que é uma missão diferente uhum. e especial, e que precisa, só é explicável por causa da chamada pelo e do Espírito Santo, não é, pastor? Essa chamada, ela tem de partir primeiro de uma consciência, já que o irmão citou Isaías 6, quando Davi, quando Isaías, desculpa, quando Isaías ele se vê diante desta convocação de Deus, ele fala assim: ai de mim, que sou É, pecador, impuro, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, ai daquele que, de alguma maneira, entender esse chamado como algo eh, que soa e que ecoa como um privilégio acima de algum outro. A excelente obra não nos torna excelentes pessoas. A excelente obra nos torna absolutamente carentes da misericórdia de Deus para o exercício dessa missão. Então, falham, eu diria assim, falham miseravelmente aqueles que, ao olharem esta excelente obra como uma excelente oportunidade, e aí tornam-se então oportunistas, tornam-se vaidosos, tornam-se gananciosos, já perderam o senso que Isaías nos ensina a ter. Quem sou eu? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de lábios impuros também. Então, esse chamado, Norberto, traz uma responsabilidade, porque, como Jesus mesmo disse aos seus discípulos, à mesa daquela ceia, às vésperas da sua crucificação, eu confio a vocês o meu reino. Então, algo que foi dado em confiança precisa gerar em nós um temor assombroso diante da responsabilidade que temos. Então, maiores serão aqueles que se humilharem, maiores e melhores serão aqueles que reconhecerem o seu pífio valor diante dessa excelente obra, para que toda a glória seja dada ao Senhor. Então, quando eu olho o chamado, eu vejo realmente um propósito de Deus em tirar-me de uma realidade onde não opera mais a minha vontade, não opera mais um governo próprio sobre a minha vida, mas eu aprendo a viver na absoluta e total dependência da misericórdia de Deus, porque não fosse essa misericórdia, eu não estaria onde eu estou. A graça que me fortalece, como diz o apóstolo Paulo, para que eu enfrente, junto com o povo, essas dores, esses sofrimentos, e um reconhecimento de que isso não me torna imune a tê-los também. Pastores não são super crentes, não são super líderes, em que pese alguns acharem que têm essa postura, né? Mas pastores devem se lembrar que são homens como outro qualquer, ovelhas de Jesus como outras ovelhas são, mas que têm nas suas mãos uma responsabilidade incomparável, que é um reino que foi lhes confiado, fazer o reino de Deus acontecer aqui na terra. Um reino de paz, de justiça e de alegria, como diz o apóstolo Paulo. de fato, já está respondida, que é uma indagação que me ocorre sempre, é que esse papel, essa missão pastoral, que é de uma sensibilidade muito grande, me parece, de empatia, ou seja, até de compaixão, Uhum, de olhar e, e vamos dizer, sentir com o outro uhum, esses problemas que de imediatos uhum, aqui, né? E como é que o pastor administra isso? Porque, veja bem, eh, às vezes a gente que não tem essa frequência, a gente não depara com isso frequentemente, nos toca muito e nos, às vezes, abate. uhum, E o pastor que provavelmente defronta-se com isso cotidianamente, uhum, esses grandes dramas, tragédias humanas. uhum, uhum, Eu acredito que isso acontece na família, na comunidade onde ele pastoreia. uhum,
E como é que ele administra no sentido de não ser, vamos dizer, não se deixar arrastar, influenciar negativamente por Uhum, essa carga, esse fardo uhum. humano que ele às vezes toca. Mas da sua resposta a gente percebeu que o segredo está no alto mesmo, essa força, né? Uhum, sim, Não é é. isso, pastor? E principalmente, eu entendo, que a gente não consegue se dissociar da realidade, como talvez em outras profissões e ofícios isso seja possível. Sem, absolutamente sem desmerecer qualquer outra função na sociedade por meio de uma profissão ou de até mesmo de uma vocação, como muitas vezes a gente entende o próprio educador como alguém vocacionado para lidar com os desafios da vocação, da educação, um médico que muitas vezes tem que lidar com privações de horários, de escalas, de agenda, porque é acionado nas horas mais inadequadas e impróprias diante de uma situação de emergência em saúde. É, em que pese não emitir juízo de valor sobre qualquer um individualmente, mas eu percebo, isso é minha experiência, que a maioria das profissões fecha a porta do seu estabelecimento e tudo fica ali dentro. O É, pastor leva é, consigo, leva no seu é. coração, leva na sua mente as dores das pessoas. É, como eu disse, absolutamente sem desmerecer nenhuma outra função, mas soa-me como que o pastor, ele é pastor o tempo todo. Eu brinco com algumas pessoas que às vezes É. sentam-se comigo à mesa para conversar. Não, não vamos falar como pastor. Eu falei assim, não consigo. Eu estou o tempo todo como pastor, pensando, reagindo, falando. Talvez um médico, quando ele sai do consultório, ele esquece ali os problemas dos pacientes e deixa a sua tabuleta ali de diagnósticos, tudo lá na mesa e vai viver a vida. Ah, Se o pastor consegue fazer isso, eu não compreendo a vocação dessa maneira. Eu muitas vezes eu vou reconciliar o meu sono no travesseiro e demora a dormir, porque fica martelando na mente: o que que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa que está numa angústia profunda? Aquele marido que está desesperado para salvar o casamento, aquela mãe que está chorando o filho na rua. O pastor acaba sofrendo junto, porque há um vínculo inexplicável de responsabilidade entre o pastor e o seu rebanho. Eu não consigo descrever isso em palavras, apenas atesto que eu não consigo viver deixando de ser pastor em algumas circunstâncias. Ah, Até porque eu sou acionado. Uhum. Aqui em São Paulo, ainda não muito por ter recém-chegado aqui, mas no Rio de Janeiro, depois de 31 anos de ministério pastoral, andava pelos lugares e, pastor, pastor, o senhor aqui. Então, o tempo todo eu sou lembrado como o pastor Purim. E isso precisa estar realmente internalizado na minha essência e eu não consigo dissociar isso. Então, é um desafio muito grande, porque enquanto em algumas outras profissões e ofícios o indivíduo consegue separar a sua vida daquela função, o pastor não consegue. O pastor, como talvez outras funções, como por exemplo um policial que está o tempo todo em alerta, né, à sua volta, um médico É. que está sempre com o telefone disponível para um paciente numa situação crítica, muito parecidamente o pastor não consegue. Mas não é só na questão do alerta, mas é também na essência. Nós estamos o tempo todo tentando responder às circunstâncias como alguém que tem o reino de Deus nas suas mãos para exercê-lo. Porque, como eu disse, eu volto a me referir ao texto em Lucas 22, quando Jesus se une os discípulos e diz assim: eu confio a vocês o meu reino. Isso é muito sério. Então, nós Uhum. estamos o tempo todo como o reino de Deus em movimento, lidando com as pessoas, desejoso que as pessoas descubram a alegria, a paz, a justiça, a obra transformadora que o reino de Deus opera na vida das pessoas. Isso é sublime demais. Então, quando eu penso e interpreto Paulo dizendo da excelente obra, que é o chamado ministerial, quem aspira o episcopado, excelente obra deseja, essa excelência não é nos tornar superiores a ninguém, mas é a especificidade, a nobreza, o valor que isso tem para as pessoas, levar o reino de Deus a elas, por meio do ministério pastoral. Eu deduzo então que não se trata de uma profissão de técnica, não é que separa a totalidade humana do pastor. Uhum. O pastor se envolve de modo total, né? Sim,
no tipo da tarefa. O nosso O desafio, que até eu diria, é administrar isso com as nossas demais responsabilidades, porque eu sou pastor, mas sou marido, eu sou pastor e sou pai, eu sou pastor e sou vizinho. Então, administrar essas realidades múltiplas da nossa vivência social é um grande desafio, porque ao mesmo tempo em que eu não consigo dissociar a minha essência pastoral, mas há um momento onde eu preciso ser só marido da Giane, onde eu preciso ser só pai da Letícia, né? E eles precisam me ver, elas precisam me ver coerentemente. É, então, existe um jeito de viver em que você é uma pessoa normal, comum, mas ao mesmo tempo existe um jeito de você viver mostrando o reino de Deus por meio é, daquilo que você faz. É um grande desafio. fantástico, fantástico, pastor. E daí a nobreza dessa Uhum, missão, né? E eu vejo que o pastor tem o fato de que tem que conduzir um rebanho de congregantes, levá-los a pensar nessas coisas espirituais, ou seja, uma dimensão, essa é um tipo de papel, um tipo de missão que tem essa dimensão da uhum, espiritualidade, uhum, espiritual, uhum, eminentemente espiritual, e tem a parte humana, uhum, profundamente humana, uhum. e tem que conciliar isso. Sim. E tem a tarefa de levar um rebanho de congregantes, né, de membros da Igreja de Cristo, para pensar nessas coisas que Uhum, são do alto, ou seja, uhum, esse vínculo com o alto e sublime trono, uhum, reino de Deus e tal. E de modo que eles se encantem, se apaixonem com uhum, o reino. Mas nós aqui humanos, ao invés de nos encantarmos tantas vezes com o reino de Deus, nós encantamos, nós temos mil e uma coisa aqui que nos atrai e nos e acaba distrai. E e nos nos distrai. distrai, e nós acabamos nos enamorando Uhum, das coisas, uhum, pelas coisas aqui de baixo, né? uhum, Isso também dói no pastor. Eu acho que é um problema, assim, digamos que pode pesar muito, uhum, ferir muito, uhum. frustrar muito o Sim, pastor sim. atualmente. Ou sempre foi assim? Não, eu creio que quanto mais se aproxima o fim, conforme a visão escatológica bíblica, né, a gente percebe que o amor de muitos tem esfriado. Então, o encantamento pelas coisas de Deus vai se esfriando e o encantamento com as coisas temporárias e do mundo vai se fortalecendo. Quanto mais o tempo passa, a gente percebe que mais distrações há diante dos nossos olhos para que nos desviemos da verdade, dos valores de Deus, do propósito de Deus, porque o adversário de Deus, né, Deus não tem inimigos porque Deus é soberano. A gente tem esse jeito de dizer, porque o inimigo de Deus, né? Mas eu penso num Deus absoluto, soberano e que nada se opõe a ele. Então, a gente dizer que existem inimigos de Deus é colocar como possível Deus ser derrotado. Eu vou tentar explicar melhor essa visão para que fique claro para o irmão e para os demais espectadores. Ah, eu parto do princípio teológico que Deus é soberano e absoluto, então nada se opõe a ele. Mas existe, biblicamente falando, a figura do inimigo, né, que se opõe ao propósito de Deus, o adversário, ou nominalmente Satanás, que literalmente significa adversário. Né? Uhum. Ah, então, quando a gente pensa nesta realidade do mundo, esse sistema chamado mundo, né, há forças contrárias ao propósito de Deus, e não existe coisa mais frustrante para um pastor é ver essas forças prevalecendo na vida daqueles que nós amamos e que nós sabemos que Deus ama. Então, o nosso trabalho, como a parábola, ou as 3 parábolas que Jesus listou em sequência, que representam muito bem esse amor inviolável, infalível de Deus na direção do homem, é o nosso papel. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Né? A ideia das 3 parábolas juntas, organizadas ali por Lucas, me dá muito a percepção de que Lucas tinha um propósito de mostrar o seguinte: em contraste com aquilo que se perde, é a beleza e a grandeza da alegria daquele que encontra o que estava perdido. Então, Uhum. as 3 parábolas, se você perceber, ela tem uma linha hermenêutica que as une: a ovelha perdida, o pastor a encontra e dá uma festa. A dracma perdida, ela é encontrada, a mulher dá uma festa.
muito mais caro do que aquela moedinha que ela encontrou, não é? Ou seja, olha o paradigma quebrado, a disruptura que Jesus faz na economia daquele tempo. A dracma era na moeda de menor valor e a mulher gasta uma fortuna para dar uma festa para as suas amigas e diz: olha, não sei se era uma moeda de valor sentimental ou emocional para ela, mas o fato é que a mulher investe muito mais na festa da celebração, da recuperação daquela moeda do que ela mesma valia. E depois do filho perdido. Eu tenho mensagens, os pregadores pregam sobre o filho pródigo, né? E destacam muito a questão do filho, do que ele fez, a vida. Mas a linha hermenêutica que une as três parábolas é o pai que agora mata um garrote, né? Uhum. Bota uma veste limpa, sandálias novas, anel novo, representa assim. Você vale muito mais do que você levou para mim da minha herança. Você vale muito mais do que você gastou lá fora. Né? E isso causa no filho que ficou uma rebeldia, né? Poxa, eu tô aqui o tempo todo. E aí a gente olha para essas três parábolas e vê o que Jesus está ensinando com elas. A alegria do reencontro, porque não tem coisa mais frustrante do que aquela ovelha que se perdeu, a moeda que se perdeu e o filho que se foi. E então, as três parábolas elas culminam com a festa do reencontro. E o ministério pastoral, indo agora ao apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, a gente precisa trabalhar com todo o empenho para que o mundo se reconcilie com Deus. Os homens se reconciliem com Deus. Os homens se reconciliem um com o outro. E às vezes até consigo mesmo, porque muitas vezes o maior drama que o indivíduo vive é a dor consigo mesmo, a falta de autoaceitação, a auto-misericórdia. E aí entra num ciclo, num turbilhão de frustração, de culpa, e não consegue achar sentido na vida. Então, nos foi dado o ministério da reconciliação. Esse é o nosso grande desafio. E como você disse, na visão pastoral, ah, não deve existir um sentimento mais doloroso do que vermos a criação de Deus se perdendo, se afastando, e o nosso trabalho, que é de trazê-lo de volta, como o pai que está no. Fico imaginando, voltando à palavra do filho pródigo. Imagina se fosse o filho no portão, se não fosse o pai. E aí eu sou aquele filho que ficou em casa. Não, vai embora, você fez muito mal ao nosso pai. Você não merece estar aqui de volta. Graças a Deus era o pai que estava no portão. E aquilo me desafia a ser o pai no portão. Então a parábola tem muito mais a ver com a gente, né, como igreja, como povo, como pastores que somos, do que com aquela estrutura, eu diria assim, soteriológica do filho perdido que se encontra. A parábola não é uma parábola sobre o amor de Deus que reconcilia aquele que estava que era digno de misericórdia, mas jogou tudo para o alto. A parábola é essencialmente a celebração da reconciliação. Então, quando eu penso no ministério pastoral, ele tem que estar assim, fundamentado, alicerçado num propósito de ver a criação de Deus reconciliada com ele. Essa é a visão básica que eu tenho para o ministério pastoral. E aí o irmão tangenciou um pensamento importante na vida pastoral, que é como isso se aplica, porque como é que eu faço as pessoas entenderem a verdade de Deus? Falta-nos muitas vezes o que nós entendemos no processo educacional da aplicabilidade. É, recentemente eu preguei para a nossa igreja sobre a Trindade, né? E é um dos conceitos mais abstratos da teologia sistemática e da teologia bíblica. E de fato, quando você tenta explicar teologicamente a Trindade, você não consegue. E é um exemplo claro de que um crente vai dizer assim, mas por que eu tenho que saber se é a Trindade, que é um Deus um só, que se manifesta por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não são três deuses? Essa complexidade não tem valor na segunda-feira para o crente que vai para o trabalho, para o banco, para a faculdade, para a academia, para o que seja. O que é importante entender da Trindade é, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Então, é a aplicabilidade. Então, a Trindade ela não precisa ser explicada, mas ela pode ser vivida pela igreja. Então, a vida cristã, muitas vezes, ela não é para ser explicada teologicamente. São conceitos que o crente vai assim, então é assim que eu tenho que viver amanhã. Ou hoje, vou voltar para casa depois do culto e como é que eu vou lidar com meu marido que é um violento? Como é que eu vou lidar com a minha mulher que é uma incrédula? Como é que eu vou lidar com meu filho que é rebelde? Como é que eu vou lidar com meus pais que são incoerentes? Essa dinâmica da vida humana é o que precisa ser respondido pelo evangelho. Então, quando eu olho as parábolas de Jesus, era a vida sendo representada com valores do reino de Deus. O meu papel pastoral e a minha função
quando estou ali no púlpito, é alimentar as pessoas não com conceitos teológicos, porque isso vai para o seminário, vai fazer academia teológica. Ali as pessoas falam assim, o que eu faço para aplicar as verdades do reino de Deus, que é amor, paz, justiça, alegria, na vida cotidiana, no transporte público, lidando com o meu chefe, então lidando com o meu empregado. Eu olho o evangelho na prática. Então esse, para mim, é o maior desafio pastoral. Como eu olho para as pessoas e as permito, primeiro permito-me sentir o que elas estão sentindo, que é a empatia, como o irmão falou, né? Buscar olhar nos olhos, ouvir a voz, perceber no coração o que de mais profundo elas anseiam. E que resposta eu vou dar? Filosofia? Teologia? Não. Elas precisam dizer como eu encontro a reconciliação com Deus, qual é o caminho que eu percorro. Então, eu entendo que esse é o meu papel pastoral diante da sociedade na qual Deus tem me colocado para servir. Então, pastor, quer dizer que o pastor sofre, tem o seu lado que sofre, porque tem respostas não esperadas como resultado, mas também tem muitas alegrias, principalmente essa de ver almas convertidas a Cristo através vamos dizer, através da operação do Espírito Santo, mas via pastor, né? E, além disso, o senhor enfatiza muito a igreja como experiência. Ali é uma vivência da pessoa. Essa experiência, digamos, ativa num certo espaço, num certo contexto específico do aqui e agora, da realidade ali dele. E ali também o pastor deve ter contemplado muita experiência do efeito do efeito de vitória, né? Dessa vida sobrenatural cristã ali naquele espaço, vamos dizer, desafiador, complicado do cristão, do membro da igreja. Eu imagino que os pastores de igreja têm essa experiência maravilhosa de ter visto e verem, né, pessoas vitoriosas ali no cotidiano, naquela segunda-feira brava, naquele ambiente terrível, a pessoa e o cristianismo vitorioso ali, né? Acho que é um momento de alegria para o pastor, Sim, não é? É com isso, pastor? certeza. Não há alegria maior para nós no ministério pastoral, e eu sei que eu posso dizer isso em nome de muitos pastores, não vou colocar a totalidade para não ser absoluto, né? Mas eu tenho certeza que a maioria dos pastores que são comprometidos com o seu ministério, com as pessoas que estão sob o seu pastoreio, sem dúvida não tem alegria maior do que ver vida. Às vezes não tem prédio, não tem tecnologia, às vezes não tem parede, muitas vezes, mas se você tem vidas sendo transformadas, famílias reconciliadas, não tem preço que supere, né? Não tem valor que possa sucumbir a essa experiência de ver Jesus transformando pessoas, né? A gente, a gente tem na cultura, eu disse, nessa cultura da religiosidade cristã, e eu gosto sempre de diferenciar religiosidade de espiritualidade, sempre trazendo para o nosso espectro cristão. Então, eu entendo diferente uma cultura religiosa cristã do que seja a espiritualidade cristã. Por quê? A religiosidade cristã ela está incutida, imbuída de muitos aspectos litúrgicos, simbólicos, culticos, às vezes um tradicionalismo exacerbado, né? E a espiritualidade cristã é o que nos move a viver, ou seja, é como eu aprendo a agir e reagir às circunstâncias, favoráveis ou contrárias, né? Aos tempos bons e aos tempos maus. Então, religiosidade não opera na vida do indivíduo o que ele precisa para viver. Talvez supra uma necessidade cultural de achar-se espiritual, contemplativo, orbitando no transcendente, mas depois põe o pé no chão e como é que ele vai enfrentar a adversidade da escassez, da, uh, da oposição, a adversidade no trabalho, às vezes até a própria perseguição. Bom, o irmão sabe, tanto quanto eu, que as mais profundas evidências de convicção
de fé em Jesus são daqueles que não têm templo, daqueles que não têm liberdade, daqueles que não têm estrutura, mas que conseguem exercer e exercitar a fé cristã independentemente dos aspectos religiosos ou litúrgicos, Uhum. como em países onde a perseguição é exacerbada, onde a proibição é visível da expressão da fé em Cristo, mas ali você encontra a genuinidade da fé, Uhum. da chamada espiritualidade em Cristo. Então, quando eu penso a igreja hoje, eu tento dissociar o aspecto espiritual do religioso, porque a religiosidade, em geral, ela é vazia. A espiritualidade, ela é viva. A religiosidade, ela acontece de domingo em domingo. A espiritualidade é para o domingo a domingo. A igreja, muitas vezes, se satisfaz com aquilo que é o ajuntamento, mas ela não consegue se ver igreja quando ela está espalhada. Mas eu percebo que a igreja é muito mais igreja espalhada do que quando ela está juntada num local, no que nós chamamos de templo, que para mim, na Uhum. verdade, é um local, é uma sede, é um prédio, né? Então, tudo isso define muito a minha visão de uma eclesiologia para hoje, de uma igreja presente e relevante. Não é a igreja do templo, da sede, daquele Uhum. prédio. Uhum. É a igreja que está espalhada no escritório de advocacia, no consultório médico, na sala de aula, no corredor, numa condução pública, num balcão de atendimento, enfim, em qualquer lugar onde o crente esteja, ali é a igreja espalhada. E esse é o Uhum. mais importante do meu papel pastoral de ajudar essas pessoas a serem crentes nesse lugar. E o pastor Perfeito. pode, se vão perceber, o pastor ele está tão envolvido ali naquela redoma religiosa, cultica, litúrgica, que ele às vezes acaba pregando só para o crente ser crente no domingo. E não dá a ele respaldos, não dá a ele entendimento, não dá a ele recursos espirituais, emocionais e até práticos. Como você vai agir amanhã quando o seu chefe perseguir você, quando você chegar na conta bancária e perceber que não tem mais o dinheiro que você precisava, quando você enfrentar todo e qualquer tipo de adversidade. É aí onde você vai É. viver a verdadeira espiritualidade cristã. Faz muito sentido isso, pastor. Eh, mas eu queria lhe, assim, perguntar o seguinte: há momentos em que a igreja se reúne mesmo num tempo e espaço, Uhum, e normalmente, no nosso caso, aos domingos mesmo, uhum, né? uhum, E então, ali tem certos momentos, principalmente na questão da formação, as exigências formativas da cabeça, enfim, formação das mentes, das doutrinas. Aí não é importante também a questão da filosofia, da teologia, quer dizer, esse campo do saber não é necessário também e não se faz assim urgente esses saberes. Eu digo pelo seguinte: eu passei a vida inteira ouvindo pastores, eu não resisto a ouvir pastores na minha vida. Eu recomendo, aliás, isso, eu recomendo a todos ouvirem pastor. Essa é uma receita de saúde. uhum, Hã, os pastores, pelo menos aqueles cujas imagens ficaram na minha mente, eram autênticos mestres, agentes do saber, uhum, do pensamento, de estudos, e eles construíam ambientes, ou pelo menos colaboravam intensamente para a construção de certas comunidades, certos ambientes altamente ricos em pensamentos também. Evidentemente que o objetivo final, o último, era o crescimento espiritual, era a alma e o contato, a comunhão com o celeste e tal, mas fazia a cabeça no sentido positivo, uhum, de melhorar. Eram educadores, sim, capazes de extrair da pessoa aquilo que ela tem de melhor. uhum, E, e eu me lembro todos nós sabemos de N casos, pessoas não eram nada, ninguém, sob todos os pontos de vista, né? Ele se converte e ganha uma, vamos dizer, uma dimensão extraordinária, porque uhum, se formou sim, e a igreja foi a grande alavanca, uhum, né? Aquele ambiente. Então, tem certos ambientes de igrejas que são altamente propício para o crescimento, para o afloramento, uhum, o florescimento
rico, intenso em todos os sentidos da palavra, em relação à pessoa. Enquanto que tem outros ambientes que são precaríssimos em termos de qualquer tipo de conhecimento, inclusive teológico, né, Uhum. com teologia grotesca. Cada vez mais eu acho que está aí campeando e invadindo as igrejas, inclusive as batistas. É verdade isso, Sim, pastor? é verdade, irmão Roberto. Quando nós observamos o cenário que temos hoje, há muitos pastores que estão optando por um caminho muito mais parecido com coaches É, do que com transformadores de alma e espírito, né? Então, alguns ensinos como 10 caminhos para você ser próspero, é, 8 passos para você triunfar na sua vida, mas sem oferecer o evangelho puro e simples de Jesus que transforma o temperamento, que transforma a ética de cada um, não tem mudança de vida, não é? Então eu concordo com o irmão e entendo que a igreja é um grande diferencial nisso, porque quando nós observarmos também, isso ainda hoje, quando nós olhamos, por exemplo, um exemplo bem genérico, mas muito realista, ah, você vai para uma sala de aula de um ensino médio ou de até mesmo uma faculdade, em geral, os alunos se destacam na fala, na argumentação, na lógica. Pode procurar, tem uma base cristã é. ali, não é? Então, a igreja proporciona isso. A escola bíblica proporciona isso desde a infância, porque nós temos as nossas escolas bíblicas investindo desde pequenos. E muitos, infelizmente, estão abrindo mão para outras metodologias que perdem esse espaço de crescimento, esse espaço de formação de uma filosofia de vida, de uma lógica de raciocínio de entendimento. Eu até diria de um aspecto que de defesa daquilo que nós cremos. Então, sem dúvida, a igreja precisa oferecer esse espaço do ajuntamento, onde nós formamos a pessoa como indivíduo, como cidadão dos céus, mas também cidadão da terra. Né? Então, eu acredito sim que a igreja precisa estabelecer como uma base da sua existência, do seu ensino, esta formação do indivíduo como um todo. Porque a falta de uma teologia saudável, a falta de uma exegese, de uma hermenêutica bíblica equilibrada, não é? E fundamentada, não é? Com alicerces sólidos, vai gerar uma geração de crentes imaturos. Então, não é para se impressionar com auditórios lotados, não é para se impressionar com uma tecnologia de ponta, mas o que impressiona realmente o coração de Deus são corações transformados, corações fortalecidos diante das circunstâncias, pessoas que estão procurando respostas que deem a ela, respostas que deem a ela um pavimento de vida para elas estarem consolidadas na vida, enfrentando as circunstâncias contrárias, as ameaças que muitas vezes o conhecimento humano oferece à fé cristã, né? Como ataque, como suspeição. Então, sim, a igreja tem que oferecer um espaço para que haja essa formação de filosofia cristã, de lógica, de entendimento, de conhecimento. O problema é que muitas vezes, e aí é um pouco da minha autoavaliação, o púlpito ele tem um aspecto dentro da homilética, né, que é essa eu diria assim, a ciência da arte da pregação, o aspecto homilético é o prático. Então, os sermões, mesmo aqueles ditos doutrinários, eles precisam desembocar na vida do crente de uma forma assim, como é que eu coloco isso em prática amanhã? Como isso se aplica à minha vida? Então não é o conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento pela vida, é o conhecimento pela prática. Então é importante sim que a igreja forme uma geração de educados, de formados, de alicerçados no conhecimento da palavra, mas que isso se desenvolva em pessoas que saibam se relacionar, que aprendam a reagir como Jesus e que, de fato, recebam esta missão de colocar o reino de Deus em prática na vida de hoje. Pastor, eu tenho duas perguntas, eu queria saber da sua pessoa, sobre batistas, né? Uhum. Eu li em algum lugar, e aí essas perguntas são tipo do Jeremias, aquela jeremiada, até eu estou meio lacrimejando aqui, mas sobre os batistas. Eu li em algum lugar que o cristão genuíno, verdadeiro cristão, não tem identidade para chamar de sua. Que vai essa expressão? Uhum.
porque a identidade dele corresponderia à identidade de Cristo, Uhum. dado que esse cristão morreu com Cristo, Uhum. foi crucificado com Cristo, ressuscitou com Cristo, na terminologia paulina, inclusive. Uhum. Portanto, a identidade dele é a identidade corresponde, né? Ele está tão consubstanciado em Cristo, com Cristo, que ele não tem identidade. Confunde-se com a identidade Uhum. de Cristo. Uhum. Mas a gente poderia dizer que nós temos sim uma identidade secundária, vamos dizer, uma identidade eh, referente ao local de nascimento do Uhum. país, né, de cidadania tal e tal. E a identidade, por exemplo, batista, identidade presbiteriana, metodista e assim vai. Agora, a pergunta é: nós temos mesmo ainda a identidade batista? Existe ou tínhamos? Uhum. É, ah, dentro do contexto que vivemos hoje, ah, talvez uma redefinição de identidade batista seria voltar aos nossos primórdios, em que lá na nossa história, quando começou a surgir esta identidade denominacional, o que preconizava essa identidade era a liberdade de consciência, a liberdade cultica. Quando nós hoje reconhecemos uma entidade global como a Aliança Batista Mundial, quando você está diante de um cenário onde reúnem-se os batistas do mundo inteiro, você vê também ali uma pluralidade, uma palavra que está muito na moda hoje, É, né? De formas de culto, de talvez até de procedimentos estruturais, como por exemplo na Letônia, como eu disse, né, lá de onde os meus antepassados vieram, eles têm a figura do bispado. O líder deles é chamado de bispo. E eu nunca tinha ouvido falar, antes de conhecer isso mais a fundo, em alguma outra organização batista, essa figura hierárquica, porque nós somos, em tese, especialmente aqui, nós fomos enraizados na influência norte-americana, né? Como nós somos plantados aqui há mais de um século, nós aprendemos que não tem essa hierarquia sobre nós de bispos, cardeais, arcebispos, ah, mas na Letônia funciona assim a estrutura dos batistas. Então, o líder dele é bispo, não é? Eu conheci recentemente, quando ele esteve no Brasil, aqui está o bispo fulano de tal, que é o bispo das igrejas batistas na Letônia. Eu fiquei um pouco tanto surpreso, falei, ué, então... mas isso só para, de fato, confirmar uma percepção de que uma das mais belas características do ser batista é de sermos livres para expressarmos, de acordo com o contexto, aquilo que é nosso entendimento da essencialidade da fé em Cristo. Porém, claro que sempre onde há liberdade, sempre poderá haver o exagero, né? Desse uso fruto da liberdade. Então, nós precisamos resgatar, e eu lembro que há alguns anos, lá no contexto do Rio de Janeiro, nós tivemos alguns conclaves, alguns encontros, né, para talvez a palavra não seria muito essa, mas o congresso era o Congresso de Identidade Denominacional. Era para reforçar aquilo que de fato nos identifica. Por exemplo, eu lembro que há alguns anos eu ouvi de uma pessoa de mais idade dizer assim: porque agora ninguém mais usa o cantor cristão. Nós não sabemos que somos batistas porque a gente não usa mais o cantor cristão. Agora essa é o tal do inário, mas ninguém conhece os batistas pelo inário do culto cristão, não é? Para o culto cristão. E ele até fez uma referência, né? Quando você vê alguém com a harpa cristã, sabe que ele é da Assembleia de Deus. Aí eu disse para o irmão, esse querido, eu falei assim, mas querido, é por isso mesmo que nós somos batistas, porque nós entendemos o tempo e aí agora modificamos a nossa metodologia. Mas eu não aprendi que a nossa base doutrinária é, preconiza um tipo de inário para dizer que nós somos batistas a partir daquela inódia, não é? Porque justamente a diversidade é uma das características históricas do ser batista. Não estamos debaixo de uma égide hierárquica, não estamos debaixo de um governo secular, não é? Então, isso tudo vai influenciar, sim, provavelmente, essa disseminação de batistas, de seres batistas diferentes uns dos outros. Então, o desafio para hoje é a gente recuperar o que de fato nos torna batistas. Qual é a essência da nossa fé? Denominacional, né? Passa pela organização denominacional em termos de estrutura de uma convenção? Passa, né? Porque a gente tem que estar de acordo com aquilo que do qual nós fazemos parte ou com quem nós nos associamos.
Então, se eu não concordo com determinado posicionamento doutrinário, eclesiológico, eu me afasto, eu me destituo daquilo, não é? Ah, mas muitas vezes nós confundimos o que é não essencial com aquilo que seria essencial. Ah, às vezes as pessoas falam assim, porque aqui não parece uma igreja batista porque não canta tal música, porque não tem tal organização interna. Não é? Então, se nós somos uma igreja batista, tem que ter tal organização, tem que ter tal entidade aqui dentro para dizermos que somos. Eu não vejo dessa maneira, porque historicamente isso é característica de uma convenção. E quando nós olhamos para o âmbito maior do ser batista, até historicamente, o mais precioso do ser batista é a liberdade de consciência e de estrutura. Cada igreja local, né, a igreja local, trazendo para nós aqui um dos postulados mais valiosos da reforma protestante, que é o sacerdócio de cada crente, isso acaba transbordando. Já que cada crente tem a liberdade de relacionar-se diretamente com Deus, isso vai sim gerar eu diria assim, uma incontrolável diversidade, né? Mas o que nos une? É a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática, como nós chamamos, Cristo como o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, o Espírito Santo como sendo o nosso perfeito orientador, né? E pessoa entre nós, porque o que nos torna batistas, querido, é de fato essa percepção bíblica da nossa vida com Deus. Mas a gente, ao longo da história, vem firmando muitas vezes que a identidade batista está num modelo ou litúrgico ou estrutural. Isso é muito mais por uma associação, não historicamente numa convicção doutrinária. Então, talvez o que eu digo talvez porque eu não quero ser a última palavra, não é que eu esteja em dúvida, não. É porque eu não quero ser a última palavra nesse sentido. Mas a minha convicção é que a beleza do ser batista é esta liberdade de que, como igreja local, eu posso ser a igreja presente e relevante para aquela comunidade. Porque senão eu vou ter que replicar o mesmo modelo de uma igreja que esteja lá numa comunidade ribeirinha de Manaus, para dizer que somos iguais porque somos batistas e devemos ter a mesma estrutura. Isso não vai funcionar, porque aquilo que funcionou no Meia não vai funcionar na Liberdade, aquilo que funcionou na Liberdade não vai funcionar na capital, em Curitiba, e vai por aí fora no Brasil e no mundo. Porque a beleza do ser batista é que igreja queremos ser neste local. A partir do quê? Da pessoa de Jesus, como eu disse, que replica esse modelo. Então, a identidade batista, para mim, é a identidade de Jesus acima de tudo. Então, quando eu penso nessa identidade denominacional, o que nos falta o que nos tem faltado ao longo da história e da minha história de 54 anos de vida é sermos batistas mais parecidos com Jesus do que com outro batista. Isso é o que mais importa para mim. Não sei se me fiz claro para o irmão, mas a minha visão talvez seja um tanto quanto, não quero soar conspiratório, né, nem subversivo, mas sem dúvida é um paradigma que para mim tem sido um desafio. Eu preciso ser mais parecido com Jesus do que parecido com outro batista. Isso para mim é o mais importante. E, historicamente, para mim, essa é a beleza de ser batista. Porque lá na Reforma, quando nós começamos, o movimento batista começou, mesmo que com raízes indefinidas, né? Isso é muito... A história dos batistas é muito nebulosa em alguns aspectos, né? Uns dizem que a gente começou em Jerusalém, que para mim é um absurdo, outros nos vinculam aos anabatistas, outros a Zwinglio. Então, existem ramificações, né? Para isso, sugiro, irmãos, trazer o pastor Marcelo Santos, da Igreja Batista da Graça, que é excelente na história dos batistas, para falar sobre isso. Mas, do que eu sei de ser batista, hoje o que me preocupa na prática, o que me interessa na prática, como pastor batista de uma igreja local, eu quero uma igreja cada vez mais parecida com Jesus, e não tão preocupada em ser igual a outro batista, porque a identidade batista tem que ser a identidade de Jesus. Como o irmão utilizou essa expressão historicamente, me fez lembrar aqui um diálogo que eu vi entre dois grandes estudiosos, né? Um mencionou aquela passagem do Gênesis, eu não me lembro vamos dizer, o capítulo, mas foi a primeira fuga da Agar, que é a serva da Sara. Ela parece que estava fora do lar, Agar, e aparece o anjo, e o anjo faz duas perguntas. Eu, pessoalmente, já li tantas vezes a passagem, mas fiquei impressionado com o comentário dos dois estudiosos. O anjo perguntou, de onde vens, de onde você vem, e para onde você vai? E
E um dos estudiosos colocou uma terceira pergunta, quer dizer, de onde você vem, onde você está e para onde você vai. Uhum. E eu achei riquíssimo isso. Ele lá comenta que serve, essa expressão aí serve para o indivíduo, para Uhum. qualquer indivíduo, em qualquer tempo, qualquer lugar, Uhum. serve para um grupo, para uma igreja, para uma organização, para Uhum. uma nação, né? Uhum. E serve para pastores, Uhum. né? Esse é um problema sério da identidade. Uhum. Então, por isso é que eu fiz essa pergunta. Tá Quer certo. dizer, será que os batistas, nas convenções, nas igrejas, nós estamos fazendo essa pergunta? Uhum. O irmão é brotinho, mas, por exemplo, no meu caso, Obrigado por diminuir bastante a minha o idade. irmão falou em música, eu nem vou tocar nesse assunto. É o seguinte, é claro que há uma pluralidade humana muito grande, Uhum. mas eu fiz essa pergunta motivado por, talvez, eh, assim, certas influências de em vamos dizer, as mudanças são muito drásticas, muito radicais, muito Uhum. rápidas. E as mudanças, e teologicamente falando, porque há um certo esvaziamento, um certo empobrecimento Uhum. teológico. Isso, a gente tem minhas hipóteses de onde eles surgem. Então, a gente nota influências que vêm de outras igrejas, megas igrejas, pregadores que não, que são dublê de pregadores de Bíblia com palanqueiros, Uhum. Uhum. palanqueiros de políticos partidários, e eles influenciam os batistas. Uhum. E eu penso, não sei se é impressionismo meu apenas, mas eu tenho aqui comigo que os batistas deixaram inclusive de lado aquilo que tinha, que era um it de marcante, rico, que era o capricho do conhecimento mesmo, bíblico, teológico, Uhum. seminário, formação de pastores. E eu vejo assim uma invasão muito grande de práticas, de cultos um pouco grotescos, teologia grotesca, sermões grotescos. E olha, o púlpito é um ambiente tremendamente poderoso para educar. E Uhum. eu, pastor, eu jamais estou. Nós sabemos que não é regra geral, mas há uma ameaça disso. Uhum. A parte da música é um outro problema sério, na minha opinião. Uhum. Porque, por exemplo, tem uma pluralidade, tem velho, tem novo. Eu fui a vida inteira, não estou falando de mim, mas que eu vim da igreja e eu fiquei irritado lá. Porque eu falei, espera aí, mas tem uns velhos aqui, mas viram outros velhos. E você elogia tanto a terceira idade, enaltece a terceira idade, põe lá em cima a terceira idade, mas escuta, vamos de quando em vez cantar um hino, quer dizer, nem sequer o hino aí que clássicos, eles estão jogando na lata do Uhum. lixo obras-primas da humanidade, na minha opinião, Uhum. Uhum. né. Você tem aí valores de relíquias e que não estão sendo abandonados. Uhum. Não há um problema aí? Eu não, essa pergunta me veio aqui agora. Uhum. Eu não ia colocar não, e Aham. se for o caso, a gente nem depois a gente Não, não, podemos falar sobre mas isso sim. mas veja, então é evidente, teria que misturar, teria que Uhum. mesclar um pouco, porque Uhum. há diversidade, Sim. mas há um triunfo muito grande, uma importação muito grande, e aí você entrar na teoria cultural, na teoria do gosto, na teoria do Estética, padrão né? de Uhum. estética, porque Uhum. se nós formos por aí não vamos fazer análise literária, análise, aí complica um bocado, porque Uhum. eu cheguei ao ponto de pegar conteúdos, forma e conteúdo de coisa, e comparar com algumas. Enfim, mas há uma importação muito grande Uhum. de, vamos dizer, de coisas que não acho que não tem um crivo, Uhum. né, não sei se tem isso. A Aham. educação cristã está falhando aí, na minha Uhum. opinião. Eu É. gostaria de ouvi-lo. Sim, a educação, como um processo não só de aprendizado, mas de progresso também, porque a educação ela tende a olhar para o futuro. Essas 3 perguntas que esses estudiosos destacaram na experiência do anjo a Agar, e inclusive a terceira que foi, incluída, né, como uma É, possibilidade, é aquilo que todos nós como líderes precisamos fazer. O irmão já ouviu dizer algumas vezes, como pastor da igreja, de que a igreja precisa estar sensível ao que está acontecendo à sua volta, com o risco de, fazendo-se surda ou até cega, né,
ela emudecer diante das pessoas e a gente precisa ter uma voz presente, ativa, porque os grandes movimentos de transformação da sociedade passaram por uma revisão na cultura, e essa cultura foi revista por uma espiritualidade cristã, né? Ah, o processo educacional faz parte, mas ele também é reflexivo. Não pode ser uma educação que replique o modelo e que insista em repassar um É, conteúdo de geração em geração sem esse crivo de avaliação, esse crivo crítico do que realmente funciona ou realiza hoje o resultado que nós esperamos. Então, como valor de ministério na minha vida, é ter a sensibilidade de perceber o que está acontecendo à nossa volta, para termos as respostas para as perguntas que de fato estão sendo feitas. Muitas vezes, a nossa liturgia, o nosso púlpito e também a nossa música, ela não está contemplando as perguntas que estão sendo feitas. O irmão está certíssimo em dizer que devemos ter uma avaliação e um crivo quanto à letra, à teologia que está sendo ensinada, e eu levo isso muito a sério, né? Na minha liderança pastoral, muitas vezes eu já retirei cânticos só porque eram modernos. Muitas vezes algumas pessoas, vamos cantar esse cântico que está tocando, mas por que a gente vai cantar porque está tocando? Não. Qual é o sentido? Qual é a proposta que temos com ele? Por outro lado também, alguns hinos ao longo da história, eles foram usados, replicados até dentro fora do contexto. Domingo passado tivemos o batismo na igreja e eu ainda brinquei com o pessoal da música, né? Olha, eu preciso de música no batismo, mas não precisa ser aquela música que belos hinos cantam lá no céu. Porque nós cantávamos isso na minha infância e adolescência, só que há um erro teológico ali. Porque a gente diz que, né, quando o batizado entra nas águas e sai, aí a igreja canta, né? Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, por mais um remido entrar no céu, é o finalzinho. é, O remido entrou no céu naquela hora do batismo? Teologicamente, não. A gente acredita que a salvação foi no dia da confissão de fé. Então, é, só para observar que há algumas incongruências em todos os aspectos. Por isso que este crivo ele tem que ser, eu diria assim, unilateral. Ele tem que olhar o todo. todo, não é? E dizer assim, de que maneira nós podemos fazer melhor? O irmão está corretíssimo em observar que nós queremos ser uma igreja geracional, multigeracional. Eu sonho com a igreja onde o neto cultua ao lado do avô, passando pelos seus pais. Então, de fato, a linguagem tem que atender a todas as gerações. E esse é um desafio muito grande. A É, pastora Ebenezer Soares Ferreira disse certa vez, no seu discurso, da sua fala, da sua pregação, que a gente precisa se preocupar em alimentar ah, o cágado. Porque se você alimentar só a girafa, o cágado não consegue subir. Mas a girafa dá um jeito, ela abre as pernas e ela vem comer é, no nível do solo, né? é, E isso significa completo com uma outra frase que eu ouvi do pastor Carlos Novaes, quando orador de uma turma do seminário, eu estava lá como professor, e ele trouxe, como paraninfo, ele trouxe o discurso de formatura, e ele disse que as nossas pregações precisam ser, ao mesmo tempo, simples e profundas. Porque a simplicidade você alcança todas as pessoas, e a profundidade você promove reflexão e desafia as pessoas a pensarem melhor. Mas as duas coisas precisam estar juntas, simplicidade e profundidade. Eu diria que esse dualismo, né, ou essa ambiguidade, deveria ser um desafio para todos nós. De que maneira a gente pode manter a erudição, ou o sacro, mas usando uma linguagem que alcance a todas as gerações? Eu sou amante dos hinos, eu amo os hinos, mas tem hinos que não comunicam nada. Quem vai debalde subir, né? Tem um hino que a gente fala, se da vidas vagas, procelosas procelosas são. são. Eu tenho que cantar e ter um dicionário na mão, porque os meus meninos não vão entender isso. Por outro lado, eu não posso usar uma linguagem chula, como alguns cantos acabam propondo. O segredo é uma palavrinha: equilíbrio. E esse é o nosso maior desafio na liderança, é o equilíbrio. É olhar para um auditório tão diversificado quanto o auditório da Liber, não é? Que é a igreja de hoje, quanto eu olhei para os outros auditórios também, e contemplar a necessidade de um coro, que é maravilhoso, de uma orquestra que tem o seu lugar, mas também de uma juventude que não vai entender quem vai debalde entrar no céu. Porque então cada um tem que ter a sua vassoura também para completar o kit, né? Balde, vassoura e rodo.
Não é isso, não é esse sentido, né? Ou então, tem uma piada que o pessoal conta, né, que tinha um cara que foi numa igreja e queria ter de Deus uma resposta. E ele se agradeceu ao pastor, porque naquele culto a resposta veio, que ele tinha que dar as vacas dele para o vizinho, né? Porque ele ouviu no hino, se da vida as vacas procelosas são. Então, a linguagem muito erudita não comunica, porque ele entendeu que ao invés de dar vida às vagas, procelosas são. Só que esse homem já está procurando. Quem é a celosa? Porque eu tenho que dar para celosa, né? Se das vidas vagas procelosas são. Então, não faz sentido. Algumas linguagens. O nosso desafio hoje é a linguagem. A gente precisa entender o tempo. Aí eu volto àquele, para mim, um mote de liderança para mim hoje, que o irmão já ouviu dizendo em outras ocasiões, o texto de Crônicas, capítulo 12, 32, quando no exército de Davi havia lá 200 homens de Sacar que por conhecerem bem o seu tempo, sabiam o que Israel deveria fazer. Esse é o desafio para mim. Às vezes, no intuito de oferecer à igreja a contextualidade que ela precisa encontrar, eu posso ser acusado, está querendo acabar com o hino, está querendo acabar com tal organização. Não se trata de acabar com nada. É simplesmente, não é simplesmente no sentido simplista, mas o que eu quero, simplificando a visão, é olhar para hoje e dizer, o que funciona hoje? Sem perder as minhas raízes, sem perder o alicerce da palavra. Eu tenho um compromisso comigo diante de Deus de nunca vulgarizar o texto bíblico, de nunca amenizar a verdade em Jesus. Ao contrário, como eu já tenho ensinado, o evangelho, ao mesmo tempo que ele estende, ele comprime, porque ele é desafiador demais. Então, de fato, há pregadores que só falam da graça, do amor, do Deus, do Deus que perdoa, mas não é bem assim só o evangelho. O evangelho também comprime, porque vai não peques mais. Vai lá e dá tudo que você tem. Olha como o evangelho complica. Estava escrito não matarás, eu, porém, vos digo, se no seu coração você odeia o seu irmão, você cometeu homicídio. Então, veja que o evangelho ele é um grande desafio para nós hoje, porque ele faz para nós, né, biblicamente falando, ele faz a leitura da lei dizendo assim, se você acha que a lei era difícil, quanto mais pela graça, porque agora é tudo. No Novo Testamento não fala mais de dízimo. Não fala mais de dízimo, fala de tudo. Vai lá, vende os seus bens, entrega tudo, me traz aqui nos pés dos apóstolos. E se mentir, Ananias e Safira foram consumidos ali diante dos apóstolos. Então note que essa é a pregação do evangelho na íntegra. Por outro lado, como é que eu vou dizer isso para essa geração se eu não olhar que linguagem eu estou usando? Qual é o vernáculo que eu vou usar? Não é mesmo dos meus avós, né? Não é aquele português escorreico, com palavras difíceis, como os grandes oradores tiveram no passado. Não é assim que funciona. Mas eu não vou vulgarizar também, usando palavras chulas, palavras sem valor. Não é? Então, para mim, o maior desafio, querido, é a gente encontrar o equilíbrio. O equilíbrio. Tem um livretinho antigo que eu li e formou muito a minha visão ministerial para hoje, que é de John Stott, O Cristianismo Equilibrado. Ele trabalha muito essas questões dos extremos, dizendo o desafio do evangelho é você manter o meio. Que a cruz está no meio. A cruz atrai, a cruz congrega, a cruz reconcilia, e o evangelho tem que ser assim também. Buscar o equilíbrio na nossa vida, como um todo. Então, pastor, só que eu omiti aqui um dado importante na pergunta, Uhum. que é referente a Agar, a pergunta que o anjo fez a Agar. O comentarista que eu estava ouvindo faz uma observação que eu acho altamente pertinente. Ele diz o seguinte, que é impossível se estabelecer um traçado sobre tanto o percurso, o caminho para o futuro, quanto o próprio futuro. Você desenhar, você conceber um futuro bom, frutífero, e não seja plantado no solo do passado também. E eu achei pertinente isso, Uhum. porque por quê? Porque a geração atual, o mundo atual, a cultura atual, a civilização atual, na minha opinião, ela está em crise profunda, porque ela perde, há Uhum. uma ruptura Uhum. de mudanças, muito bem por vários fatores, ela perde contato com a herança do passado. Uhum. Sim. Hoje há um esforço muito grande para se reescrever a história, né? Tirando dela aquilo que incomoda, né? Como se isso fosse resolver os problemas do futuro. E isso, de fato, nós vivemos hoje uma geração que ignora a sua história, né? Ou então tenta reescrevê-la, o que é
o que não é legítimo. A gente tem que olhar para o passado, observá-lo, aprender com ele, mas sim, é bíblico também, não retirar os marcos que os antigos estabeleceram, não é? Provérbios fala isso. Não lembro agora o texto exato, mas não retirem os marcos que foram colocados pelos antepassados. Então, existem limites, né, que a gente conhece hoje porque olhamos para o passado e disse, assim, opa, isso aqui já aconteceu, não vamos fazer de novo. Então, é importante conhecer o passado, sim. Mas, por outro lado, é um grande desafio a gente olhar para o livro de Eclesiastes, se não me engano, no capítulo 7, que diz assim, não diga que os tempos passados são melhores do que os de hoje, porque não há É, sabedoria nisso. Percebe então que o nosso é, desafio, voltando àquela palavra do equilíbrio, é a gente manter este equilíbrio entre vencer o saudosismo e olhar para o futuro e buscar nessa equação o que a gente tem que fazer hoje de melhor. O passado não pode nos prender, mas ele vai ser sempre uma escola de formação. Fizemos errado, fizemos certo, podemos repetir, não vamos repetir esse erro. O passado, sem dúvida, ele tem o seu valor. Mas, por outro lado, o conflito de gerações sempre vai pautar-se numa experiência. A gente não pode obrigar que a geração de hoje tenha saudade daquilo que ela não conheceu. Isso eu ouvi certa vez, não lembro quem foi, também foi em algum programa, de alguém que disse isso. A nossa geração conflita com a geração que está vindo por trás, porque a gente quer que eles tenham saudade daquilo que eles não conheceram. Então, eu sou de uma geração, e o irmão também, por exemplo, em que você ficava na fila do orelhão para avisar para o chefe que você não ia chegar porque a rua inundou. Lembra disso? Como é que eu vou dizer para os nossos jovens que hoje pegam o celular e mandam o WhatsApp e instantaneamente ele avisa onde está, o que está fazendo, tal, comunica, entra no aplicativo, coloca tudo. Então, eu não consigo exigir deles um conhecimento ou uma saudade daquilo que eles não tiveram. Por outro lado, eu tenho saudade de algumas coisas que lá na minha adolescência eu fazia como igreja, mas não tem mais. Por quê? O tempo levou. Então, trazendo para a realidade da instituição chamada igreja local, algumas coisas funcionaram muito bem, outras talvez não funcionem mais, mas outras que funcionam hoje não funcionariam no passado. Por isso o desafio tão grande do líder eclesiástico é ter essa sensibilidade de contemplar as demandas de quem tem saudade, de quem não sabe do que ter saudade, e que alguém que quer coisas novas, né, e alguém que tem medo de coisas novas. É um grande desafio na liderança. Então eu penso que a frase está certa no sentido de olhar para o futuro, mas não ignorar os alicerces que temos no passado, essas âncoras que nos dão esse suporte para que as tempestades não nos levem para longe. Ou seja, a gente sabe os limites onde a gente tem que ficar, os marcos que foram colocados no nosso terreno. Mas, por outro lado, eu não posso é, é, dizer que eu vou ter saudade que os tempos passados foram melhores que o de hoje, porque a Bíblia me ensina que isso não há sabedoria. Entendeu? pois não. Eu aprendi. Mas eu também aprendo, viu? Porque eu também tenho saudade de coisas que a minha filha não conheceu. A minha filha tem 21 anos e às vezes eu dou falo assim, filha, porque no meu tempo, se tem alguma coisa que irrita a geração dos mais jovens, a gente Isso é fala verdade. assim, porque no meu tempo, Claro. era no seu Sem tempo, dúvida. hoje não é mais, né? Perfeito. É a gente aprender a viver o presente nosso também. Hoje, no nosso tempo, as coisas são diferentes. É um desafio para nós. Sem dúvida. A igreja, o ambiente ali naquele espaço-tempo onde se reúnem, Uhum. e a igreja, e em outros momentos também, é um local de aprendizagem, de aprendizado recíproco, deveria ser, né? Sim. Maior diálogo, mais intercomunicação, intercâmbios, Uhum. quer dizer, até certos eventos, no sentido de trocar, e às vezes até de debater também. Eu vejo muita necessidade disso, debater mesmo. Uhum. Faz uma mesa redonda, coloca jovem, Uhum. coloca o mais velho, coloca o velho, ou seja, gerações diferentes em torno de certos temas que são interdisciplinares, mais Uhum. complexos, Uhum. e que a fé, eles ficam ali como um currículo oculto, Uhum. ficam latente, mas sofrendo, sofre-se calado, mas ele pode explodir, quando explode, fica até perigoso, Uhum. sair brigas e tal, Uhum. coletivas. Às vezes porque não vem à tona, em termos mais legítimos, mais saudáveis,
eh, conversar, trocar, Uhum, dialogar e uhum, até debater no bom sentido, uhum, né. uhum. Debater não necessariamente ser contraposes, fazer contraposição, mas ressaltar pontos Uhum, de vistas, distribuir isso. uhum. Às vezes não tem isso nas igrejas, na É educação verdade, cristã, é né. verdade. Eu reconheço que a igreja, em que pese ser esse valor, esse lugar de tanta diversidade geracional, a gente não tem um local onde É, construa essa integração. A gente só é, fala que é diverso, mas não integra, não é? é, é, Então a gente tem os idosos num canto do salão de cultos, os jovens ficam do outro lado, não se falam, não se comunicam, não se. E assim, quantas vezes os cabelos brancos teriam tanto a dar, né? E também quantos jovens teriam tanto vício, tanta esperança para contagiar os idosos, né? Então a gente precisa, eu aceito esse desafio de gerar na igreja um ambiente, criar na igreja um ambiente propício a essa troca, a esse é. diálogo, a essa conversa. Ainda que seja explosivo, mas creio que vai valer a pena. Pastor, uma outra coisa, eu trabalhei muito tempo com educação, Uhum, secular. E uma das minhas tarefas assim, era examinar projetos de educação cristã, ele chamado, eh, alguns chamavam de proposta pedagógica, quer dizer, uhum, cada escola, grande, pequena, redes de escola, uhum, tem uma proposta pedagógica. E eu estranho que as igrejas não têm nada, não uhum, tem nada escrito, não tem nada articulando, uhum, favorecendo assim certos, quer dizer, arrolando certos princípios, uhum, certos critérios, enfim, básicos para a ação educativa, uhum, pedagógica dentro das igrejas. uhum, Eu acho estranho isso, porque então surgem muitos personalismos, às vezes, uhum, eh, improvisos. hã. O irmão não acha que as igrejas carecem, eu estou falando de igrejas batistas, e aham, não necessariamente da Liberdade, uhum, mas é uma proposta pedagógica da igreja, ou seja, ela originariamente sim, não para a igreja, não uhum, concebe uma proposta concebida uhum, por 5 meses, 4 meses, segundo a uhum, liderança. Não, algo que venha das entranhas mesmo, uhum, da profundidade participativa da uhum, igreja, de modo que ela se veja naquilo lá. uhum, uhum, Evidentemente, aos operadores do projeto, mas no primeiro momento, algo que reflita mesmo a igreja em todos os aspectos, não a camisa de força, mas que rejam, uhum. assim, as diretrizes e as Diretrizes, isso, ações, né. diretrizes. Uhum, E com isso, inclusive, ter um lado que se reporte minimamente, sei lá, um certo grau de pertencimento, para garantir o todo e a parte, dado que o país é altamente diferenciado em uhum, todos os sentidos, regionais e tal, dificilmente há mesmo uma comunidade única, una, uhum, mas minimamente para ver garantia daquele negócio do batista, aham, que evidentemente o presidente, imagino eu, as altas direções da denominação, têm em mente, tem um desenho de denominação uhum, batista brasileira, acho eu. sim, Então, e que às vezes não tem nada a ver com a igreja aqui, lá do uhum, sertão, uhum, lá na Amazonas, sei aham. lá eu. Ah, Isso procede? então, a sua percepção é muito procedente, no sentido da necessidade. A gente vai sempre esbarrar num problema de identidade denominacional, porque um dos nossos alicerces é a chamada autonomia da igreja local. Eu já fui presidente de convenção estadual por 2 mandatos. Atualmente eu sou vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, né, em nível nacional. Então eu sempre permeei, fui membro do Conselho da Convenção Batista Brasileira, fui membro do Conselho da Convenção Batista Carioca, né, na capital do Rio. Aqui em São Paulo ainda estou chegando, não tenho a pretensão de mergulhar tanto nisso, especialmente nesse primeiro momento. Eu quero servir a Liber de maneira mais profunda para justamente para esse primeiro momento servir um tempo de diagnóstico, de leitura e de propostas de um projeto para a igreja, né, que já está sendo elaborado e aos poucos vai ser anunciado, que abrange todas as partes, uma visão para a igreja, como eu tenho dito, né, presente e relevante, seja na área cultica, educacional, evangelizadora e missionária e social.
e também essa visão comunitária, ou seja, como que nós vamos ser uma família, né? Então, um projeto que abranja eu disse, essas competências básicas do que é ser igreja. É o culto, é a proclamação por meio da evangelização e missões, é o cuidado com as pessoas pela vida comunitária, é o ensino na formação de um caráter cristão e o cuidado social, no sentido da promoção da justiça do reino, né, que vem do reino de Deus aqui na terra. Então, em se tratando de visão denominacional, eu sempre me deparei com esse desafio da chamada autonomia da igreja local. Porque a convenção pode ter um plano, como já teve muitos. A nossa denominação batista ela já teve uma estrutura grande, conjunta de educação, conjunta de tinha parte dentro da educação tinha a chamada Juratel, né, que fazia essa parte de tecnologia. Tínhamos entidades fortes em vários aspectos, até junta patrimonial tivemos, junta a patrimonial, não sei se o irmão vai lembrar, era como se fosse um banco de previdência para os pastores, lembra disso? Que a ideia era que nós tivéssemos um fundo previdenciário para os pastores batistas, mas isso tudo foi sendo dilapidado, eu diria, né? Por vários fatores, sem entrar em méritos de pessoas, mas hoje a nossa estrutura ela se resume às juntas de missões que temos, nacionais e mundiais, a conselhos internos que trazem uma proposta educacional, né, que seja ofertado para as igrejas, mas a gente vai sempre esbarrar num princípio elementar do que é ser batista. A igreja é autônoma. Ninguém tem uma gerência direta. Ninguém pode dizer assim, ó, vocês vão seguir esse currículo, vocês vão seguir essa identidade. Então é um desafio para nós, porque a convenção pode apresentar um plano, um programa, uma diretriz, mas a igreja local vai dizer assim, obrigado, a gente vai fazer do nosso jeito aqui. Isso tem o seu valor, mas também tem o seu prejuízo. O prejuízo é certamente essa coxa de retalhos, onde você vai no Nordeste, vai na zona, na região Norte, vai no Centro-Oeste, você vai ver várias igrejas batistas, com diversos programas, às vezes igrejas que não que têm algumas ações missionárias próprias muito fortes. Tem igrejas na Amazônia que tem barco missionário. Não, não vou dizer, vou estar entre aspas, né? Não que concorra, mas que faz o mesmo trabalho que a Junta de Missões Nacionais tem com seu barco, ou missionário. Então, essa autonomia, ao mesmo tempo que ela traz algum desafio, ela também proporciona um impulsionamento, porque a Igreja Batista tem missionários espalhados pelo Brasil, diretamente no mundo e no Brasil, sustentados diretamente por elas. Há igrejas que têm programas fortíssimos de educação e que às vezes tornam modelo para outras igrejas. Então, eu entendo que a denominação ela tem o seu papel, né, de ajuntar as igrejas, e acho que hoje a nossa maior força de união, diria assim, é a força missionária, seja ela mundiais ou nacionais, né? Sim. Mas quando foge um pouco a esse escopo da cooperação missionária, as igrejas acabam olhando para o seu próprio local, porque se vier um programa de ensino, de educação, de cima para baixo, pode não atender uma demanda específica, né? Porque, como o meu citou, começando pelas entidades escolares, a escola faz o seu próprio programa ali, de acordo com a sua necessidade. Qual é a comunidade que a gente atende, qual é a faixa etária que a gente tem como alvo, né? Quais são os recursos que temos à nossa disposição. Então, o desafio que agora eu tenho diante da Liber é olhar para essa realidade assim, qual vai ser o nosso programa de educação? E a gente precisa ter sim uma estratégia educacional que aprofunde o conhecimento, que promova a formação de líderes. Hoje nós temos um problema muito sério, porque nós não estamos formando líderes para a igreja. Então, olhar e o irmão vai ser muito precioso, já adianto isso, a sua visão de educação, a sua formação, junto com aqueles outros que temos lá, sensíveis a essa área, seremos desafiados a um programa de formação do caráter cristão para nós. Então, resumindo, depois de tudo que eu falei, eu entendo que a denominação como convenção tem o seu papel, esbarra no desafio da autonomia da igreja local, que é um princípio inviolável do ser batista, né? E a igreja então se vê desafiada a, na sua localidade, encontrar o seu pertencimento dali. Nessa equação, então, a convenção ela tem o papel de oferecer ajuda e a igreja acolhe se quiser, se ver necessidade. Por isso, a diversidade tanto nessa tal identidade batista. Respondi a sua pergunta? Sim,
É evidente que isso daí tem um leque, abre um leque Uhum, de questões, né, uhum, mas está, assim, contemplado. uhum, Como o irmão afirmou momentos atrás sobre o caráter de Cristo, quem sabe a gente vai encerrando com essa indagação sobre a formação do caráter de Cristo, o papel da educação cristã, a necessidade uhum. dela como um fator primordial na formação do caráter. E por falar em caráter, essa expressão lembra bastante algo de substantivo, de sólido, de solidez, né, de uma armação aí do, no, e na interioridade da pessoa, algo que, que permanece, que resiste às afrontas e os, digamos, as forças que operam externamente hoje, de tal modo que há liquefação de tudo que se Uhum. possa imaginar, dissolvências É. né? Hoje tudo que existe passa a desistir rapidamente, né? Passa a não existir Exatamente. rapidamente. Mas o caráter de Cristo, e daí isso daí nos remeteria até para coisas assim, que já tocamos aqui. Ou seja, o caráter de Cristo não é algo que, vamos dizer, faz frente a algo que está aí, que é muito, que é proteano, ou seja, que passa rápido, é Sim, volúvel, sim. descartável. Uhum, E pessoas, inclusive, caráter sem verdade, sem uhum, compromisso com uhum, valores uhum. que vem de Cristo, vem Sim, de Deus, a sim. verdade, a Uhum, justiça, a beleza. uhum, Quer dizer, esses negócios com os quais a educação lida necessariamente, tem que uhum. lidar. Muito bem. Então, por outro lado, nós não temos, o pastor tem elementos para avaliar, para medir, mensurar isso dentro da igreja. É possível saber quando a igreja é formada de crentes realmente com o caráter de Cristo, né? O pastor, os educadores, eles têm esse direito de avaliar, de medir, Uhum. de mensurar se realmente esse É. caráter existe. Em que pese ser um grande desafio, eu acredito que sim, tá? Porque não é tão abstrato quanto se possa pensar. E não é tão espiritual apenas quanto se possa querer. É prático. Ah, fazendo uma menção a essa mensagem que eu me referi há pouco, que o irmão deve se lembrar, sobre a Trindade, né? Que, fazendo dueto com James Houston, ele disse que a igreja vai viver uma segunda reforma, porque ele é um especialista em Trindade, né, no Regent College. Então, toda a base de ensino dele era reflexão sobre a realidade da Trindade. Ele diz: a igreja vai descobrir uma segunda reforma se ela revisitar o valor que a Trindade tem para a igreja hoje. E o irmão deve se lembrar que eu transicionei dessa visão teológica, sistemática da Trindade para o aspecto prático, quando Jesus orou em João 17, que ele seja um como eu e tu somos um. Então, Jesus já dá um sinal, há um jeito de ver a Trindade aplicada na vida da igreja, que eles sejam um como eu e tu somos um. Aí a gente fez aquela divagação lá na Trindade, o pai que se relaciona com o filho e diz: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu tenho glorificado e ainda o glorificarei. O Pai, dentro da Trindade, se relaciona com o Filho, dando-nos um indicativo de como essa unidade se estabelece. Alegria, confiança, mutualidade. Então perceba que a gente começa a identificar marcas, características de uma igreja que está vivendo a unidade do Espírito. E a finalidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para mim, é termômetro. Uma igreja, um Brasil hoje, cheio de evangélico, igrejas em cada esquina, com portas abertas aí, algumas 24 horas, mas continua sendo no Brasil chafurdado na violência, na corrupção, na injustiça, na miséria. Que evangelho é esse que não está fazendo diferença? Então, Uhum. eu diagnostico, a igreja está doente. Então, nós precisamos de um novo momento para a igreja de Cristo. Então, esse processo educacional talvez seja voltar ao primeiro amor. Talvez existam pessoas sentadas nos bancos, em cima do púlpito, que não se veem como pecadores e que precisam da graça de Jesus. Então, todo o processo começa com este autoexame. Eu sou um miserável pecador, preciso me quebrantar diante da cruz, preciso de um novo começo e preciso reformar o meu caráter
à luz de Jesus. Ah, mas eu sou assim mesmo, é o meu temperamento, eu não admito isso. Não, em Cristo tudo isso, todas essas reações vão mudar. Então, na prática, eu creio que nós temos sim elementos para desenvolver um projeto de ensino, de educação mensurável, diagnosticável e mensurável, e então desafiador, assim, como é que vamos fazer com que a igreja viva essa realidade do caráter de Jesus? A carta de 1 de Pedro, eu fiz uma série de estudos, em algum momento eu vou compartilhá-la com a igreja, né? Não sei em que momento ainda, mas quando eu me deparei com a primeira carta de Pedro e depois a segunda, é fantástico, porque, diferentemente dos escritos paulinos, que é muito imbuído de teologia, de filosofia, muita resposta às críticas filosóficas que o evangelho sofreu no primeiro século, né, naquele ambiente helenístico, o helenista, né? Aí você vai para Pedro, que diz para os crentes, e para mim o resumo de Pedro é o seguinte: vocês agora estão espalhados, vocês estão vivendo como forasteiros, nômades neste mundo, e tudo que eu vou escrever a partir de agora é para que vocês saibam viver como Jesus. Pedro não tinha preocupação de fazer aquilo um tratado teológico, né, Uhum. espiritual da vida cristã. Ele vai tratar de como você vai se portar diante do seu patrão, com o seu marido, com a sua mulher, com o empregado, como é que você vai lidar com a oposição, com a adversidade, com a ofensa. A primeira carta de Pedro, complementada com a segunda, para mim é um tratado de vida em Cristo no mundo. Como viver Jesus. É muito fácil para mim ali, quer dizer, fácil identificar, difícil é viver. Quando eu digo fácil, sim, para mim é muito tangível, por exemplo, fazer um programa de desenvolvimento do caráter cristão a partir da primeira epístola Uhum. de Pedro. Para mim é um grande desafio isso. É fantástico. É. Porque Pedro fala assim: vocês estão no mundo como forasteiros, nômades, ah, cidadãos da terra, do céu, mas aqui na terra. É assim que vocês têm que viver. Para mim está essa a resposta do caráter de Cristo. Pastor, para não dizer que não falamos de inteligência artificial, né? Uhum, É uma era que chamada, um dos apelidos do uhum, nosso tempo é era pós-humana, né? uhum, uhum, Então a gente às vezes vê pessoas tentando fazer um humanoide, sei lá, um replicante, até com espírito. Tem lá uma obra que é Máquinas Espirituais, né? uhum, E ele acha que é possível fazer um cara uhum, consciente, artificialmente, consciente, com pensamento, reflexão e com alma. Isso por gente que é ímpia, né, digamos, ou seja, o que o irmão podia comentar, quer dizer, um mundo que um laboratório, um sujeito cientista, um técnico, um engenheiro, construindo um ser, um ente dessa espécie, mas um ente, o construtor sem Deus, sem Cristo, sem o temor de uhum, Deus, sem a verdade, uhum, sem a justiça, isso e uhum, aquilo. Que mundo vem aí pela uhum. frente, pastor? Um mundo absolutamente desconhecido, não mensurável ainda, a gente não sabe no que isso vai dar, não há nenhum prognóstico assertivo e determinado sobre que mundo será esse daqui a 2, 3 anos. Eu ouvi recentemente de uma pessoa que esteve num congresso nos Estados Unidos que reuniu todos os maiorais em termos de tecnologia avançada, né, dizendo que daqui a 5 anos haverá respostas a segredos nunca encontrados sobre ciência, conhecimento, saúde, cura, e que assim, daqui a 5 anos muitas respostas serão dadas ao mundo, quiçá daqui a 50 anos. Então, por enquanto, eu não consigo dimensionar aonde nós chegaremos. Eu não sei aonde nós chegaremos, onde estaremos daqui a algum tempo. O que eu posso fazer a leitura hoje é uma avaliação do que nós temos já vivido diante dessa realidade da inteligência artificial, do que nós chamávamos anteriormente de realidade virtual, lembra disso, né? A É. realidade virtual foi um grande boom de descoberta. E que para mim já era um binômio contraditório. Porque ser virtual não é realidade. Porque virtual e real não se coadunam, né? Então, você chamar alguma coisa de realidade virtual, para mim é um binômio de termos excludentes. Ou é virtual ou é real. Só que a inteligência artificial agora vem, e esse nome é muito mais apropriado, porque de fato é artificial.
Eu já tenho tido contato com ela, tenho usufruído dessa ferramenta, ela é muito proveitosa, fazendo bom uso dela. Mas o que que precisa sempre? De um humano. Ela é inteligência, e esse artificial ela continuará existindo. Eu não li a matéria, mas eu vi só a chamada, que parece que agora uma tecnologia do Google, eles tiveram que retroagir, porque parece que, de fato, o humanoide ali começou a ter domínio sobre o seu criador, né? E eles tiveram que dar uma resetada no negócio, meio que tirar, em palavras brutas, tirar da tomada, entendeu? Então, de alguma maneira, o ser humano, o indivíduo, esta realidade de carne e osso que nasce e morre, ainda é a força motriz de tudo isso. Esse ainda eu coloco muita ressalva, porque realmente eu não sei por quanto tempo. Mas o que nós vivemos hoje, se não a proximidade do fim, e observando agora, dando um salto no passado, se nós não vemos uma nova Babel. Porque qual era o interesse da Babel? Era o homem se tornar como Deus. E mais um salto no passado, para trás, olhamos no Jardim do Éden. Qual foi o engano da serpente? Que nada, pode comer. Deus não disse para você toda a verdade. E esse afã do homem em busca da verdade vai levá-lo à derrocada. Então, a inteligência artificial pode estar descortinando a brevidade, a proximidade do fim, realmente. Nós que somos cristãos e ansiamos pela eternidade, dizemos isso sem medo, sem nenhum tipo de temor, né? Porque a gente sabe que um dia todas as coisas serão consumidas, né? Mas é assustador pensar que esta tal inteligência artificial, que por enquanto ainda depende do indivíduo para colocar os dados, mas como ela se autoalimenta, se retroalimenta com essas informações, ela pode sim gerar uma autossuficiência de que ela venha em algum momento dominar tudo. Isso não é apocalíptico no sentido de a gente deixar de viver o agora e até chamá-la de diabólica. Não, porque ela me é muito útil quando eu quero fazer alguma pesquisa, ela me auxilia demais, né? Eu fui recentemente escrever um projeto, ela fez o que deveria ter feito, mas no final das contas, não, isso aqui não está bom. Eu ia lá e alterava. Não, isso aqui não está legal. E no final, o produto final teve a minha interferência e a minha intervenção. Então, isso é muito importante a gente entender que o ser humano ainda é o protagonista deste mundo. A questão é o ser humano quando ele perde a consciência de que há um Deus. Então Deus vem e derruba Babel. Então, é o ser humano sendo ser humano, querendo controlar todas as coisas, né? E assumir o lugar de Deus nessa existência. Pastor Purim, muitíssimo grato por sua vinda aqui. Foi brilhante, foram momentos riquíssimos para nós todos. Eu que agradeço, Norberto. E a minha condição, pastor, a condição toda que eu vejo aqui é de um pardal diante da águia. Não. O pardal quer agradecer. Somos dois pardais que encontrando o ninho na casa do agradecer. Senhor, tá bom? Até o pardal encontrou Mas casa, o então pardal. somos dois pardais. Não tem águia aqui não, somos dois pardais então. E eu ousaria, pastor, estou aqui tomando toda a coragem para lhe oferecer um texto que eu escrevi, muito modestamente, Que honra. um livro sobre educação cristã. Opa, Tomara que o irmão joia. arrume tempo para dar ler. A solução, eu pergunto para você, sem ler o livro, a solução? A Tem proposta aí tá aqui. tem certas dicas, vamos dizer, certos encaminhamentos. Procura-se fazer um diagnóstico do mundo, da cultura, da civilização atual, da igreja, e aí se aventa algumas saídas para a educação cristã. Muito sugestiva a capa, hein? Mas é coragem, eu sou corajoso em dar e oferecer para você. Muito obrigado, certamente me será muito útil, O Norberto. pardal entregando praga. Tomara que você tenha aproveitado e tomara que volte novamente a assistir e a meditar do que foi dito hoje à tarde aqui.